Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Respeitando as orientações da Secretaria da Saúde, né? Se cuidando, quem consegue ficar em casa, né? Quem não consegue, que tiver que desenvolver atividade laboral, então que tome os devidos cuidados, né? E hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre a disciplina de monografia 1 e retomar, né, a estrutura do projeto de pesquisa, tá? A gente vai dividir, então, as aulas em 3 blocos. No primeiro bloco, então, a gente trabalha um pouquinho sobre as informações repassadas em sala de aula sobre os nossos prazos do projeto de pesquisa e os nossos combinados, certo? Num segundo bloco, então, a gente vai tratar um pouquinho dos elementos estruturais do projeto de pesquisa. A gente vai conversar um pouco sobre o título, sobre o problema, tema, objetivos, hipóteses e também a justificativa. E para encerrar, então, no terceiro e último bloco, a gente vai acompanhar o projeto de pesquisa do início ao final. A gente vai ver o passo a passo, certo? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o projeto de pesquisa, que é o objeto de estudo da disciplina de monografia 1, tá? Iniciamos, então, pessoal, pelo prazo da carta de aceite, que nós tínhamos um prazo, então, estabelecido pelo calendário acadêmico, então, da monografia 1, que era dia 31, então, o prazo, dia 31/3, o prazo para entrega da carta de aceite. Todavia, né, com a suspensão das aulas presenciais, fica difícil os alunos contatarem com o professor orientador e conseguirem a assinatura, né, para fazer o depósito dessa carta. Então, conversando com a coordenação e por orientação da coordenação, então, ficou definido que os alunos vão fazer entrega da carta de aceite uma semana após o início das aulas presenciais. Então, assim, a gente não tem ainda uma data determinada, uma data definida. Então, quando iniciar as aulas presenciais, os acadêmicos têm uma semana, então, para colher a assinatura do professor orientador e depois, então, fazer o depósito da carta de aceite. Então, quero tranquilizar vocês que a gente tem ciência que está sendo um momento difícil, né, para o desenvolvimento da pesquisa, tranquilizá-los e dizer que a gente sabe que se torna um pouco mais complexa a pesquisa para vocês, mas de toda sorte a gente precisa dar continuidade no nosso trabalho, né, e dizer que para os alunos que estão em casa e conseguem, então, fazer uma pesquisa mais aprofundada e já conseguem ir elaborando o projeto, isso vai facilitar, né, o cumprimento dos nossos prazos já pré-estabelecidos, tá? Então, só ressaltando para vocês, carta de aceite, então, uma semana após o início das aulas presenciais, tá? Início das orientações, então, hoje, dia 1º/4, inicia o prazo para as orientações. Então, a partir de hoje, vocês podem contatar com o orientador de vocês, né? E as orientações não vão se dar da forma presencial, como de costume, até por conta, né? Para que a gente não tenha os contatos, então, vocês podem encaminhar as dúvidas, as sugestões, né? Os questionamentos de vocês para o e-mail do professor orientador, tá? Se tiverem alguma dúvida em relação a quem seria o professor orientador ou se alguém ainda não conseguiu, pode encaminhar um e-mail para mim, para a coordenação, que a gente vai tentar então verificar a disponibilidade do professor para conseguir orientar vocês, tá? Então, qualquer dúvida é só vocês sinalizarem então com e-mail para a coordenação do TCC e também podem encaminhar com cópia para mim, tá? Orientações iniciam hoje, dia 1º/4, e elas se seguem, então, até dia 30/5, ok? Só ressaltando, então, o depósito, né? O prazo para depósito do projeto de vocês, ele se encerra, então, lá no dia 1º/6. Então, nós temos uma data pré-estabelecida, que é o depósito do projeto, que acontecerá, então, no último dia, né? O último dia da entrega seria lá no dia 1º/6. Depósito, então, na secretaria, 2 vias encadernadas, né? Uma via no CD e
também os 2 relatórios com preenchimento das atividades envolvidas e também a assinatura do orientador, ok? Acredito que as informações então seriam essas, né, as informações iniciais, e aí então passamos para o segundo bloco, certo? Para que a gente inicie então a nossa aula sobre elementos estruturais do projeto de pesquisa, tá? Um abraço, nos vemos daqui a pouquinho.